Olá, meus amigos, boa tarde. Eu não sei se vai entrar alguém aí ao vivo ou não. Eu estou aqui fazendo uma live, uma transmissão diretamente do Instagram, que eu queria comentar algo que eu estava refletindo no dia de hoje sobre religião. A gente escuta muito uma conversa que religião não se discute. Será? Será que religião não se discute? Né? E ao mesmo tempo eu quero introduzir uma pergunta para você. Jesus era religioso? Jesus era religioso? Você já parou para pensar sobre isso? Eu vou te responder que Jesus ele não era religioso. Só alguns conceitos, quero ser bem rápido nesse meu pensamento. A própria palavra religião, se você pegar a sua raiz do latim, ela vem de religare, que é religar. Então, quando você fala de religião, você está falando de um sistema de crenças que vai te ligar a Deus. Então, Jesus ele não precisava de religião porque ele é a própria religião. Jesus é quem liga o homem a Deus. Em todo caso, existe uma banalização sobre os evangelhos de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra evangélico, ela vem de evangelho. Mas será que os evangélicos, eles realmente praticam o evangelho? Essa é a pergunta, né? A palavra cristão, ela vem daqueles que confessam a Cristo. Mas será que os cristãos são parecidos com Cristo? Essa é outra questão. Uma coisa para a gente pensar, e existe uma frase que, pelo menos eu vi na internet, que ela é atribuída a Mahatma Gandhi. Eu não sei se está correto que ele é o autor dessa frase. Porém, essa frase ela tem um peso muito grande para essa reflexão. Que ela diz o seguinte, que certa feita, Mahatma Gandhi, em uma entrevista, ele disse que ele ama a Cristo, ele disse, eu amo a Cristo, mas eu odeio os cristãos. E aí perguntaram para ele, mas como assim? Como que você ama a Cristo e você odeia os cristãos? Aí ele respondeu dizendo, porque os cristãos não são parecidos com o seu Cristo. Será que essa não é a realidade brasileira? Em que os cristãos em nada se parecem com Cristo? Porque quais são os dois mandamentos bíblicos que são chamados mandamentos maiores? Ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E nós não vemos isso na prática. Porque ser cristão, ser evangélico, é praticar o evangelho. E o que nós vemos é protestantes. Aí sim, que é uma palavra que vem pós-reforma, protestantes quer dizer aquele que protesta. Hoje você vê muita gente protestando, protesta disso, protesta daquilo, mas evangélicos, aqueles que praticam o evangelho, aqueles que não só amam a Cristo, mas que procuram ser parecido com Cristo, você não vê. Você vê um ativismo religioso, você vê pessoas que estão introduzidas num sistema religioso, porque existe um sistema religioso. E para não me prolongar nessa reflexão, eu quero deixar registrado nesse vídeo, se você achar interessante esse vídeo, se você achar que faz sentido para você, você fica à vontade para compartilhar, desde já ficar autorizado, mas eu quero deixar aqui 6 referências que provam pela palavra, pelo Novo Testamento, pela Bíblia, pelo Evangelho, que Cristo ele não era religioso. Ele nem se propôs a fundar uma religião, porque ele mesmo é quem liga o homem a Deus. Então a primeira passagem que eu quero citar é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao 34. O que você vai achar lá? Né? Que Jesus, né, ele deixou-se tocar pelaquela mulher que tinha uma enfermidade do fluxo de sangue, que a religião da época considerava ela impura e se viam nela a fé necessária para ser salvo. Então, primeira referência que eu estou te dando, em que Jesus contrariou a religião da época. Segunda coisa, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37, você vê mais uma vez uma atitude de Cristo paradoxal. Uma atitude de Cristo que foi na contramão do sistema religioso da época. Por quê? Ele falou bem dos samaritanos na parábola do homem caído à beira da estrada. E qual era o costume da religião da época?
criticaram, né? Terceira referência que eu quero dar para você dentro desse pensamento aqui, que é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, do verso 21 ao 32, que diz que ele escandalizou, entre aspas, certinhos, do grupo que se julgava o dono de Deus, dizendo que os publicanos e as prostitutas poderiam entrar primeiro no reino do céu. Então foi uma palavra ali para trazer um impacto, para trazer um choque, né? Vamos lá, quarta referência que eu vou passar aqui para você. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 18. Né? Ele comoveu-se com a gratidão do único leproso que voltou para agradecer e não esqueceu de observar que esse leproso era o quê? Samaritano, que era, segundo a religião da época, um grupo criticado. Né? Vamos lá, quinto ponto. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 13. Ele elogiou a fé do centurião romano e atendeu o seu pedido curando o seu empregado. Então o romano ali era conhecido e tratado como gentil, né, pela religião, né, pelos judaizantes, mas Jesus não. Jesus ele foi lá e ele atendeu aquele pedido e ali ele criou uma situação e operou um milagre. E para finalizar aqui, uma sexta referência que eu quero passar para você, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, do verso 38 ao 40. E quando seus discípulos querem proibir que os outros, que não pertencem ao grupo, curem e expulsem o mal, Jesus reconhece os direitos e a boa intenção também dos que de fora estavam fazendo. Então Jesus ele nunca foi de excluir, ou ele nunca foi partidário, ou ele nunca foi sectário. Isso é lenda. Jesus ele sempre foi de agregar. E para finalizar essa reflexão, obrigado você que está acompanhando aí, vai ficar gravado, você pega depois do início, né? Estamos falando se Jesus era religioso, né? Segundo o conceito religioso moderno, né? Eu quero deixar aqui para reflexão, né? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 23, o verso é o 13, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós que trancais a entrada do reino para os homens, vós mesmos, de fato, nele não entrais e não deixais entrar os que desejariam. E convenhamos, é muito melhor ser humilde, né? Anunciar o reino, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do que virar porteiro ou fiscal do céu. Ninguém é porteiro ou fiscal do céu, porque isso é petulância, isso é prepotência, a gente querer dizer quem entrou no céu, quem não entrou. Óbvio que a própria palavra, ela nos pauta e ela é uma régua de medir. A palavra, não nós. Nós somos seres imperfeitos e falhos. Então a minha conclusão a essa pergunta, se Jesus era religioso, não, Jesus não era religioso. Jesus é a religião. Jesus é aquele que liga o homem a Deus. O resto são sistema de crenças. O resto são instituições ou, digamos assim, religiões institucionalizadas. E eu não estou aqui fazendo uma crítica velada nem nada disso. Eu só estou aqui querendo tirar você dessa matrix, esclarecer a sua mente, que o seu foco é ser parecido com Cristo e não ser parecido com um religioso. É isso. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se pegou pelo meio do caminho, volta do começo. Pode deixar seus comentários aí, suas observações. Se gostou, pode estar compartilhando, não tem problema nenhum. E eu vou ficando por aqui. Tamo junto, meu forte abraço. Fica com Deus.